O que aconteceu com o visual das garotas nos animes? Vamos reagir a esse tema hoje, achei interessante. Essa é uma típica garota de anime dos anos 80. E essa é o tipo de garota que aparece nos animes modernos. Rapaz, o que foi que aconteceu com o visual da mulherada, hein? Tomaram muito todinho. O design das garotas da estética de anime mudou muito com o passar do tempo. Uma personagem clássica, desenhada no traço moderno, passa uma vibe completamente diferente. E a pergunta que fica é por quê? Por que os artistas japoneses que já desenharam mulheres tão maduras e elegantes passaram a preferir essas garotas tão jovens e fofas? Hoje a gente vai descobrir. Vamos. Chega a ser bizarro, né, meu? Porque se for parar pra analisar mesmo o que acontece nos animes, muita coisa eu nem... Eu relevo bastante os animes que eu acompanho. Mas é meio bizarro, porque, sei lá, se é fetiche dos japoneses, meio que se identificar com criança, com adolescente, cada vez mais novo, e sei lá, isso é bizarro pra gente, né? Que segue uma, digamos assim, uma cultura mais cristã. Nem posso falar aqui o que eu tô querendo dizer, mas começa com P e você já sabe o que é o resto. Vamos olhar década por década quais foram as principais tendências no design das garotas da estética de anime. As tendências aqui nada mais são do que aqueles marcadores de época, traços visuais que foram muito usados a ponto de você olhar para uma garota e pensar, essa mina aqui parece que saiu de um anime dos anos 2000. Depois disso a gente vai entender o porquê, por que essa solução estética tão específica ganhou tanto espaço no mercado. Então já pega aquela sua pipoquinha e senta que lá vem história. Os anos 80 foram a era de ouro dos animes. Foi aqui que as garotas começaram a aparecer o que são hoje, pois nos anos 70 o traço popular para elas era mais ou menos nessa pegada aqui. Ok, eu exagerei um pouquinho, tava mais para esses exemplos aqui. Agora, quando a gente fala das garotas dos anos 80, a gente tá pensando algo mais na pegada da Yuri e da Kei do anime Dirty Perry. Esse aqui é Esse anime eu não conheci não, nunca ouvi falar. um estilo de desenho bishoujo que procurava ressaltar a beleza de garotas jovens. Esse estilo se baseou na expressividade dos mangás shoujos ou o traço mais arredondado das obras do Osamu Tezuka. Por causa disso, uma das principais tendências visuais das mulheres dos anos 80 é justamente o traço mais redondo. Era muito comum evitar linhas retas no visual das garotas, preferindo enfatizar as curvas da personagem. Detalhes como o queixo eram muito mais curvos, a mandíbula para várias personagens quase não tinha ângulo nenhum. No lugar disso, elas tinham um detalhezinho que eu adoro, a protuberância na bochecha. Os artistas dessa época eram obcecados em desenhar o contorno da bochecha de uma forma bem proeminente, o que dava um charme incrível para elas, quase como se fossem esquilos com nozes dentro da boca. A intensidade variava muito do tipo de personagem, era mais comum em garotas fofas, jovens ou em estilos mais simplificados, e quando as personagens ficavam mais velhas, essa protuberância sumia ou era reduzida. Outra característica marcante dessa época é o cabelo, que era mais volumoso e fofo, às vezes volumoso até demais. Ele tinha ali um formato mais arredondado, com bastante volume no topo e com mechas bem mais suaves. Mas a informação que provavelmente é mais chocante para todo mundo é que as garotas ainda tinham narizes. Mesmo nas garotas fofas, eles ainda eram relativamente bem demarcados. Porém, um dia alguém simplesmente decidiu que ter nariz é feio. Com isso, as garotas de anime tiveram o mesmo destino genético dos punks e perderam ali as suas narinas. Nos anos 80, as obras Eu achei que esse vídeo ia pra outra pegada, mas tá mais comédia aqui. que usaram esses códigos visuais para as garotas foram incontáveis. Project Ako, Kimaguri Orange, Macross, Megazone 23 e principalmente Urusei Yatsura da Rumiko Takahashi. Esse último ajudou muito a popularizar a estética, já que o mangá é de 78 e o anime é de 81. E a heroína da história, a Lun, fez um sucesso tão grande que ela se tornou um ícone da cultura otaku, influenciando muito a estética da época. Opa, Eric, mas espera aí. Eu não sou tão velho assim não, esses animes mais antigos aí, que não é tão popular, eu não conheci não. Desconheço. Alguns aí que passou até já vi falar, mas... Tem alguma coisa errada, pois até aqui o que você me mostrou é um traço mais fofinho. Onde é que estão as tais mulheres maduras aí dos animes clássicos? Então, meu bruxo, acontece que nessa época aí existia uma coisinha chamada variedade.
Apesar desse estilo de garota mais redondinha ser muito influente, também havia espaço para outros tipos de garota brilharem, inclusive a espécie que está ameaçada de extinção hoje, que são as mulheres mais maduras. Essa variedade de visuais, em parte, se deu por causa de algo que estava revolucionando os animes da época, os OVAs. Eles eram animes produzidos diretamente para vídeo. Como essas obras não passavam na TV, elas não eram limitadas pela censura dos engravatados e nem pelo público mais infantil. O resultado disso você já pode até imaginar, né? Liberdade, meu bruxo. Os OVAs eram voltados para um público mais velho e nichado, muitas vezes focando em otakus adultos que eram fãs de ficção científica, mecha ou até mesmo erotismo. Ai, que delícia! Em algumas obras, essas temáticas mais sérias refletiam no visual das garotas. Muitas delas tinham proporções mais realistas, com olhos menores e traços menos fofinhos. Então, apesar desse traço mais arredondado ter sido uma grande tendência nos anos 80, essa foi uma das décadas de maior variedade visual para as mulheres, uma verdadeira era de ouro dos animes. Agora vamos passar para o estilo de arte dramático das garotas dos anos 90. E dramático realmente é a palavra-chave aqui, ok? Se os anos 80 foram redondos, os anos 90 foram uma explosão de linhas angulares. Nessa época surgiu a tendência de fazer os personagens com linhas mais angulares, pontiagudas e dinâmicas. Essas são a Kei e a Yuri nos anos 80, e essa é a versão delas em uma releitura dos anos 90. É nítido como as filosofias de design dessa época mudaram completamente a estética das mulheres. O rosto agora tem ângulos muito mais fortes, o queixo é pontudo, os cabelos ficaram mais exagerados e dinâmicos, e foi nessa época que os animes ganharam essa fama de terem penteados super malucos. E felizmente aqui a gente ainda tem aquela protuberância na bochecha que eu tanto gosto, mas perceba como agora ela é muito mais exagerada e cômica. Mas talvez o que chama mais atenção nessa década são os olhos. Pra começar, que os anos 90 competem com a década de 2000 pra ver quem tem o maior tamanho de olho, e em algumas personagens, eles chegam a ocupar até 70% do rosto. E observe a quantidade de brilho que os olhos têm. Os anos 90 é um dos períodos onde as garotas têm mais brilho nos olhos. Esse brilho todo foi muito importante para dar uma sensação de vida e emoção para as garotas dessa década. E felizmente, nessa época, as garotas ainda tinham narizes, e eles eram pontudos, obviamente. As obras que tinham esse estilo mais angular para as garotas são inúmeras. Slayers, Saber Marionette, Tente Muyo, Maze, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Fatal Fury, Ayane-chan Higikiki, Outland Star. É sério, galera, eu posso ficar o dia inteiro citando obras desse estilo, pois era um traço muito popular. Mas é aquilo, ainda tinha garotas que não seguiam essa linha. Sailor Moon mesmo não é nesse estilo, caso contrário, ela seria nesse naipe aqui. Você ainda tinha obras que seguiam mais a filosofia de design dos anos 80, com visuais mais redondinhos, só que de uma forma mais refinada e moderna pra época. E claro, o outro polo de garotas maduras e realistas ainda se mantinha firme ali. São as famosas Faye Valentine, Major Kusanagi e Misato Katsuragi da vida. Mulheres que até hoje são elogiadas justamente por parecerem adultas de verdade. Mas aproveita bem, meu bruxo, pois essa é a última vez que você vai ver esse tipo de garota com frequência. Foi nos anos 2000 que o destino estético das garotas de anime foi selado até os dias de hoje. Quando as pessoas pensam na mulherada dessa época, normalmente é esse estilo aqui que vem em mente. Esse visual foi um verdadeiro ícone da cultura otaku daquela época. Foi aqui que a estética moe de personagens fofinhas começou a dominar boa parte das garotas. E é aqui que a gente começa a se fazer a pergunta do título. O que raios aconteceu com o visual das garotas? Como que de uma hora pra outra a gente sai de heroínas com visuais super ousados, dramáticos e algumas até realistas, pra garotas que parecem extremamente vulneráveis? Bom, meu bruxo, a resposta está em um lugar que pouca gente olha quando fala de evolução de traço: na economia. No Japão, a autoestima de muitos homens costuma estar ligado a uma coisinha: dinheiro, meu bruxo. Quando o país vai bem economicamente, com muitos empregos, salários fartos e otimismo, os homens estão confiantes e acreditam mais no próprio valor, sendo muito mais receptivos com mulheres que têm visuais adultos, fortes e até ousados. Porém, quando o país está em crise, os empregos estão escassos e o futuro parece incerto, as pessoas começam a se sentir vulneráveis e ansiosas, e o ideal de beleza muda junto com isso. Nesse período, um visual de mulher madura não é tão atraente, pois ele pode ser um pouco intimidador. Agora, o que se torna muito mais atraente é uma garota doce, calma e gentil. Foi basicamente essa dinâmica que alterou o visual das garotas nessa época. Segue o raciocínio. Nos anos 90, o Japão passou por uma crise econômica cabulosa, meu bruxo. Uma crise que afetou o país por várias décadas. É vastamente documentado que a autoestima de muita gente despencou junto com a economia. Nesse novo cenário, o público passou a se apegar justamente às garotas mais jovens e fofas, pois elas eram vistas como mais seguras e menos intimidadoras. Essa nova demanda iria fazer com que o moe se espalhasse feito uma praga nos próximos anos. Claro que isso é só um dos motivos e a coisa é muito mais complexa do que isso. Como nós vimos até aqui, as garotas fofas não foram
foi algo que pipocou do nada nos anos 2000. Elas já existiam lá nos anos 80 com personagens como a Loom, mas essa crise iria moldar uma nova geração de pessoas que procura por esse tipo de personagem de uma forma nunca antes vista, fazendo diminuir a demanda por mulheres com traços mais adultos. Ah, agora eu entendi! Com tudo isso explicado, bora falar do estilo artístico em si. O que torna esse visual interessante é que ele não começou nos animes, mas sim nas visual novels do final dos anos 90. Esse estilo vem de uma geração de artistas ligados a estúdios como o Kei e o Leaf. Naquela época, o mercado de visual novel estava crescendo pra caramba, especialmente em 3 categorias distintas: os Bishoujo Games, que são romances com garotas jovens e bonitas, os Erogays, que é jogo de safadeza, e também nos terríveis Nakige, que pra quem não sabe é basicamente um simulador de cebola. Essas paradas estavam fazendo um sucesso absurdo na época, e isso fez explodir o número de adaptações de visual novels para animes nos anos seguintes. E obviamente os animes emulavam o traço do material original. Entre os artistas mais influentes desse estilo estavam a Itaru Inui, responsável pelo design de obras como Canon, Art e Clannad, e também a Noise Ito, que apesar de também ter trabalhado em VNs, é mais conhecida por ser a ilustradora da Shana de Shakugan no Shana e também da Haruhi Suzumiya. Artistas como elas ajudaram a definir o visual moe durante boa parte dos anos 2000. Apesar desse tipo de visual mudar ligeiramente dependendo do artista que o executa, as regras gerais desse estilo se mantêm bastante consistentes. Para começar, que os olhos são enormes. Esse exagero deles são a principal característica do estilo. Se você olhar bem, o interior do olho é quase uma pintura de vidro líquida, com a íris ocupando quase toda a área branca do olho. Agora, ter pupilas saiu de moda, então muitas vezes elas são apenas de um tom mais escuro do que a íris, e em outros casos a personagem nem pupila tem. No estilo específico da Itaru Inui, os olhos têm uma característica no mínimo bizarra. Eles costumam ser muito afastados um do outro. Dá pra pôr quase 2 olhos de distância nesse negócio. Mas isso daí é exclusividade dessa artista, tá? Outros criadores adotam o padrão mais harmônico de um olho de distância mesmo. As proporções corporais das garotas tendem a passar uma vibe de delicadeza e fragilidade. Coisas como pescoço fino, membros leves e tronco curto. Tudo para passar uma vibe de vulnerabilidade. Inclusive, é a partir daqui que o nariz das meninas começa a ser muito atenuado. Claro, é evidente que esse estilo exagerado não definiu todas as garotas dos anos 2000. Na verdade, nunca houve uma única forma de você desenhar mulheres nos anos 80, 90 ou em qualquer outra década. Inclusive, a minha personagem com visual favorito nessa época aí não tem nada a ver com isso, que é a Riel Meyer do Ergo Proxy, vulgo melhor gótica dos animes. Esse visual aqui era apenas uma tendência muito popular da época, especialmente em obras de romance, harem e de drama. Esse traço foi se suavizando com o passar do tempo, chegando ali em um ponto de equilíbrio com a Haruhi Suzumiya. Hoje em dia, essa estética clássica de garota moe dos anos 2000 caiu bastante em desuso, mas a Itaru Inui, que foi uma das artistas que popularizou a estética, ainda ilustra aí nesse traço, mas de uma forma mais suavizada. Os personagens não têm mais os olhos tão separados assim. Essa aqui pode não ser a estética mais bonita e agradável que as garotas já tiveram, mas sem dúvida é um estilo muito icônico e que ficou marcado na história. Finalmente chegamos na era moderna do design feminino. A partir daqui, a maioria das heroínas de obras popularescas foram totalmente moificadas. Diferente de décadas anteriores, onde as mudanças eram mais drásticas, ao meu ver, as garotas de anime nos últimos 15 anos não parecem ter mudado muito. Claro, você encontra certas mudanças principalmente relacionadas à colorização, mas a tendência, que é o que importa para esse vídeo, continua a mesma, que é a de moificação. Então eu vou pôr os últimos 15 anos no mesmo balaio de gato, considerando tudo como a era moderna. Sem dúvida, a característica definidora dessas garotas são o traço mais limpo, suavizado e borbulhante. Observe, por exemplo, os olhos. Eles perderam bastante daquela força dramática dos anos 90 e agora parecem muito mais calmos e leves. A tendência é de olhos relativamente menores, com silhuetas mais arredondadas e um pouco menos de brilho na íris. Mas também surgiram algumas modas novas, que são as pupilas com padrões exóticos. Antes isso era feito só como uma forma de grafismo temporário para expressar alguma emoção do momento, ou também para ressaltar algum poder especial que o personagem tenha. Mas agora virou um elemento permanente para reforçar a personalidade do personagem. É uma moda que eu acho até que bem legal, diga-se de passagem. Mas a suavização das garotas não ficou só nos olhos, foi em praticamente tudo. Aquela bochechinha saliente que eu tanto gostava foi pro espaço. Os cabelos antes, que eram mais grossos e com mechas mais espessas, agora são bem fininhos e esvoaçantes. E o nariz, bom, o nariz foi extinto, né? As narigudas agora são apenas uma lembrança de um passado distante. Basicamente, o que aconteceu aqui é que a fofura das garotas foi domesticada, tá ligado? Os anos 90 tinham aquele visual super explosivo, ousado e dramático. Já nos anos 2000 se aposta numa fofura e numa vulnerabilidade mais melancólica, mais romântica, mas ainda bem exagerada. E o que o design moderno faz é tentar deixar as coisas mais polidas, suaves e universalmente atraentes. É como se os artistas tivessem entendido que o personagem não precisa gritar pra ser fofo. Ele só precisa ser claro, suave e universalmente agradável de se olhar. Muita gente não gosta dessa estética, pois ela pode parecer um tanto quanto higienizada, e dependendo do caso, eu concordo. Tipo, olha pra Tenchi Muyo, cara. Os malucos acabaram com todo o apelo visual dos personagens. Parece que tudo ficou muito esterilizado, sabe? Mas agora eu vou mandar a real aqui pra vocês, galera. Pra mim, e lembrando, pra mim, as garotas nunca foram tão bonitas quanto nesse traço moderno.
agora que vocês me matam aí nos comentários. Tipo, eu gosto de todos os traços mais padrões a partir dos anos 80. Antes disso eu não gosto muito porque, honestamente, eu acho o traço meio feio. Mas pro meu gosto pessoal, as garotas mais bonitas são as que tem essa estética mais moderna. Tipo, olha pra isso aqui, cara. Olha como as personagens ficam bonitas, adoráveis, muito fofinhas nesse traço moderno. Principalmente com essas pinturas mais modernas que a gente tem, que são extremamente elaboradas. Não tem como falar que uma coisa dessa aqui é feia ou é feita sem amor, porque não é, cara. É muito bem caprichado. Então, essa estética aqui, eu adoro ela, cara. Inclusive, eu quero muito aprender a fazer esse tipo de pintura. E agora, meus bruxos, eu passo a bola pra vocês. Qual que é a década que tem o traço que mais apetece a você? Aquele traço que te dá um prazer muito grande de você observar. Escreve aí nos comentários, eu tô muito curioso pra saber. E, basicamente, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Bom, eu achei que o vídeo era outra pegada, que eu só vi o título e a thumb, né? Achei que ele tava falando de outra coisa. Questão de sexualização dos garotos, essas paradas aí. Que antigamente sempre teve, né, galera? Mas hoje é praticamente todo anime tem, né? Então, foco nisso tá exagerado. Eu achei que ia nessa pegada. Mas eu gostei, achei interessante o vídeo dele. Não tinha esse conhecimento todo sobre a diferença de traço dos animes aí. É realmente bem gritante, né? Como que o tempo vai moldando, né? Tudo, até na animação. A animação muda bastante. É uma coisa que a gente, eu pelo menos não noto tanto. Na animação não presto tanta atenção nisso. Eu gosto de envolver na história, em batalha e visualmente assim, não ligo tanto. Então, eu nunca tinha reparado com essa profundidade que ele passou aí, achei interessante. Mas eu vim com a mente para comentar outro tipo de coisa. É essa diferença que tem na thumb aí, que vocês estão vendo, né? Uma garota sexy antigamente e uma que eles querem sexualizar hoje. Tipo, sei lá, eu acho que os japoneses são meio fora da curva, né? Pra mim, pelo menos. É bizarro. Tipo, tem... mas cada um tem sua doideira, né? O brasileiro também tem suas doideiras. Mas os japoneses, eles têm os personagens de anime como se fossem idols, né? Idols, que eu acho que eles falam lá. Tipo, casaria com uma personagem de anime. Sabe, tem pessoa aqui no Brasil que fala sobre essas fitas, mas eu acho muito bizarro. Pra mim, anime é anime, pô. Eu só acho bonito um personagem, nossa, que linda. Eu não chego nesse ponto, não. De desejar um personagem de anime, eu acho meio bizarro. Tipo, uma criança, talvez, pode ter essa mentalidade. Mas eu, como adulto já velho, passando dos 35, quase chegando no 40, eu acho bizarro essa tara dos japoneses. Eu achei que ele ia comentar sobre essa fita, mas foi um vídeo de autoconhecimento pra mim também. Igual eu sempre reajo ao vídeo aqui no canal, eu não vejo antes. Eu gosto de ver na hora mesmo, pra ver qual que será a minha verdadeira reação. Então foi um vídeo de autoconhecimento, eu vim com uma pensamento de falar de outra coisa e não foi nada do que eu pensei. Se você gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou, que visual de personagem você gosta, se você se interessa por isso mesmo. Você é como eu mesmo, gosta de assistir o anime por acompanhar a história e não fica focado em visual apenas. Então é isso aí, vou deixar outro vídeo para você continuar maratonando os vídeos do canal e nos vemos em breve. Falou!